Olá, já pararam para pensar como é que um arranha-céu sai do papel e vira aquele prédio imenso? Ou como um festival de música com milhares de pessoas acontece sem virar um caos total? Pois é, por trás de quase tudo que funciona no nosso mundo, existe um processo que é meio invisível, mas muito poderoso: a administração. É ela que transforma as ideias em realidade. Nesta nossa análise, a gente vai mergulhar nos pilares dessa disciplina que, no fim das contas, move o mundo, desde uma tarefa simples até as maiores corporações. O nosso roteiro de hoje é bem direto. A gente começa definindo o que é administrar. Depois vamos ver como esse processo funciona na prática, por que isso é tão crucial para a sociedade. Aí a gente faz uma viagem rápida pela história e, no final, claro, um resumão com os pontos-chave. Vamos nessa? Então, vamos começar pelo começo, pela pergunta mais básica de todas. O que de fato significa administrar? Pense em qualquer grande realização. Construir um prédio, organizar uma viagem de férias em grupo, lançar um foguete. Tudo isso, tudo mesmo, começa com uma simples ideia na cabeça de alguém. Administrar é justamente a ponte que conecta essa ideia, que é abstrata, com a realidade concreta. É um motor que tira os planos do papel e faz as coisas acontecerem de verdade. De forma bem direta, administrar é o processo de tomar decisões. Mas decisões sobre o que exatamente? Bom, basicamente sobre duas coisas. Primeiro, definir os objetivos, ou seja, aonde a gente quer chegar. E segundo, gerenciar os recursos, que é o que a gente tem para chegar lá. É um processo de ação, sabe? De fazer escolhas para transformar recursos em resultados. A lógica por trás é quase uma fórmula, como a gente vê aqui. De um lado estão os recursos, pessoas, tempo, dinheiro, conhecimento, tudo que a gente tem disponível. Do outro lado estão os objetivos, o resultado que se espera alcançar. E o que conecta esses dois pontos são as decisões. O planejamento, a organização, a execução, o controle. É o uso inteligente desses recursos que leva a gente até os objetivos. Ok, então já sabemos o que é. Agora, vamos entender como funciona. Qual é a engrenagem que faz todo esse processo girar na prática? Geralmente, esse processo segue 4 etapas que são fundamentais. Tudo começa com o planejamento, que é basicamente definir o destino e desenhar o mapa. Depois vem a organização, que é como arrumar a mochila para a viagem, ou seja, colocar os recursos e as pessoas certas nos lugares certos. Em seguida vem a execução, que é a viagem em si, a ação acontecendo. E por fim, o controle, que é aquele momento de olhar para o mapa e checar se a gente está no caminho certo, ajustando a rota se for preciso. E o mais importante, como dá para ver bem aqui, não é uma linha reta que tem um fim. Não, é um ciclo. Aquilo que se aprendeu lá na etapa de controle vira informação, vira insumo para um novo planejamento que vai ser cada vez mais inteligente. É um ciclo de melhoria contínua, onde a organização está sempre aprendendo e se aprimorando. Certo, já entendemos o que e o como, mas agora vem a grande pergunta. E daí? Por que a administração realmente importa? Qual é o impacto dela no nosso dia a dia? A verdade é que a gente administra o tempo todo, desde a nossa vida pessoal, sei lá, gerenciando o orçamento do mês, passando pela nossa casa, até chegar em escalas gigantescas, como administrar uma empresa, uma cidade inteira ou até um país. Como o gráfico mostra, a complexidade vai aumentando, claro, mas a essência de usar recursos para atingir objetivos, essa continua a mesma. E aqui está talvez a ideia mais poderosa de todas. Uma boa administração vai muito, muito além do lucro de uma empresa. Ela impacta diretamente a qualidade de vida da sociedade inteira. Pensem bem, um hospital bem administrado salva mais vidas. Uma escola bem gerida forma cidadãos melhores. Um governo eficiente oferece serviços públicos de mais qualidade. É por isso que saber administrar é tão vital para todos nós. Mais óbvio, a forma como a gente administra hoje nem sempre foi assim. A administração evoluiu junto com a sociedade. Vamos fazer uma viagem bem rápida no tempo para entender essa transformação. Se lá na antiguidade o desafio era gerenciar projetos colossais, tipo as pirâmides, com a Revolução Industrial o foco mudou para a eficiência das fábricas. Depois, a era dos computadores trouxe a automação. E hoje, na Revolução Digital, as palavras de ordem são dados, agilidade e uma adaptação constante ao mundo que muda cada vez mais rápido. E a grande lição dessa viagem no tempo é a seguinte: embora os problemas fundamentais da administração sejam meio que os mesmos, como usar recursos para atingir metas, as soluções precisam se adaptar. O jeito de gerenciar uma fábrica no século passado simplesmente não funciona para uma startup de tecnologia hoje. Em administração, o contexto é tudo. Bom, chegamos na reta final. Vamos então fazer aquela revisão rápida dos pontos essenciais que a gente viu até aqui.
Para resumir a ópera, primeiro, administrar é tomar decisões para transformar recursos em objetivos. Ponto. Segundo, esse processo funciona como um ciclo contínuo de planejar, organizar, executar e controlar. Terceiro, a administração é essencial em todas as áreas da vida, impactando de verdade a nossa qualidade de vida. E por último, ela não é algo estático, parado no tempo. Ela está sempre evoluindo. Esses são os fundamentos. E para terminar, fica aqui uma provocação para a gente pensar. Nós vimos a administração se transformar com as máquinas a vapor, com os computadores, agora com inteligência artificial começando a tomar decisões e a controlar processos. Qual será o próximo grande paradigma? Como vai ser a administração no mundo cada vez mais autônomo? Bom, a resposta para isso ainda está sendo escrita. Obrigado por acompanhar esta análise.